Olá, seu Marcos Reis, está começando o nosso Papo Jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Pessoal, hoje o assunto é diferente, inusitado, mas muito importante, que envolve todos nós e que a gente precisa saber e muito. A gente vai falar sobre água de lastro. O que é isso? Você vai saber no desenrolar da nossa conversa. A gente recebe no nosso estúdio, agora a doutora Nájila Boatem Maluf, que é presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário. Seja muito bem-vinda. A sua palavra inicial. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui nesse primeiro podcast da Comissão de Direito Marítimo e Portuário. Eu tenho muito prazer de presidir a comissão desde 2016, junto à gestão do Dr. Tiago Dias. Temos tido enorme apoio durante esses últimos 5 anos, fazendo os eventos, dando visibilidade ao setor marítimo portuário, que é o setor que mais cresce no país, tem parcela enorme no PIB nacional, que é esse setor, além de marítimo e portuário. Quando nós falamos de marítimo e portuário, nós falamos de infraestrutura e logística. Então, o Maranhão é o estado com o segundo maior complexo em movimentação de carga do país. Então, para nós, é fundamental que a OAB esteja nesse setor, esteja atuante nesse setor, não só para defender a prerrogativa dos advogados maritimistas e da área portuária, mas também para estar lá, a OAB como instituição fundamental para o nosso país, que é a Ordem dos Advogados, esteja nesse setor que cresce, que é fundamental para a economia e desenvolvimento do país. Muito bem, que faz toda a diferença no nosso estado, né, doutora? Faz toda doutora, a diferença. Agora nos diga, por favor, o que é água de lastro? Então, eu queria aproveitar que nós estamos no mês do meio ambiente, ainda temos aí uma semana e estamos falando muito 5 de junho, foi comemorado. Dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e não poderíamos deixar de tratar da bioinvasão por água de lastro, que é um assunto mundialmente falado em termos de proteção ambiental. Nós já realizamos algumas atividades durante o mês. A Comissão de Direito Marítimo e Portuário, em conjunto com a Comissão de Direito Ambiental, doutor Vitor Belo, e de Desenvolvimento Sustentável, recentemente criada com a doutora Isabela Pires. Esse assunto da bioinvasão é um assunto muito polêmico, tem muitos entusiastas no setor, mas também pelo fato dele ser a bioinvasão ter causado danos devastadores para alguns países. Isso. E com isso a IMO, que é a Organização Marítima Internacional, a International Maritime Organization, que é vinculada à ONU, ela formalizou a Convenção Internacional para Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos, que isso aí todos os países tiveram que se adequar e vão ter que se adequar à adaptação dos navios até 2024. Ela entrou em vigor no nosso país em 2021, mas aí a gente vai entrar um pouquinho mais adiante sobre a convenção em si. No tocante à água de lastro, o que é água de lastro, pessoal? Água de lastro é aquela água que ela vem para manter a estabilidade do navio. No transporte marítimo, a utilização da água de lastro é super necessária, para os procedimentos operacionais, Ela serve, como eu falei, para contrabalancear o peso da embarcação de forma que seja possível dar estabilidade, sobretudo no momento do desembarque da carga, que o navio fica mais leve, então aquela água serve ali para trazer mais peso. Ocorre que existe esse problema global da água de lastro, na troca da água de lastro, quando ela está num porto, ela faz aquele carregamento e vai para outro lugar do planeta, vai para outro porto, ela tem que descarregar, ela tem que fazer a troca daquela água, e aí ela está carregando espécies bioinvasoras, espécies patogênicas e bioinvasoras que podem causar grandes danos a esse outro ecossistema marinho. Então é por isso que a gente traz esse tema para o mês do meio ambiente. Ou seja, a água de lastro chega num porto, para você que está nos ouvindo, pessoal, você chega num porto, você tem ali que a embarcação, aqui o porto de Itaqui, muito conhecido, tem uma grande movimentação, doutora? Vem bastante navios, da Ásia, Exatamente. Principalmente da China, por aí, países da Ásia, do continente asiático. Aí chega aqui, vem carregados, Mesmo vindo carregado, ele tem água de lastro lá, Tem água de lastro. Quando chega aqui no Porto do Itaqui, uma suposição, descarrega aquela mercadoria,
e aí enche, né? E essa água tem que ser descarregada e renovada. Exatamente. Só que nessa questão, como nós somos, como eu falei, nós somos o segundo maior em movimentação de carga. Nós temos o Porto de Itaqui, Alumar, Ponta da Madeira e 2 novos terminais de uso privado que estão aí em andamento. Ocorre que, como você falou, né, essas embarcações, a maior parte das embarcações vem da China, vem da Ásia. Então, elas fazem esse carregamento d'água de lastro em outro porto, trazem para cá com espécies, do mesmo momento que se faz aquele carregamento d'água de lastro, entram espécies, entram micro-organismos, né, nocivos à saúde humana, elas não tem jeito, entra junto com esse carregamento d'água de lastro. Então, eles vêm para o porto sendo descarregados, se não tiver se não tiver em terra alguma instalação, vai ser em mar 200 milhas náuticas da nossa costa, e esse procedimento tem que ser obrigatoriamente feito. E ele é feito pela autoridade marítima, que é a nossa Marinha do Brasil, representada pela Capitania dos Portos locais. Agora, doutora, nós aqui no Maranhão somos o segundo maior litoral do país, né? Ou seja, a nossa costa é enorme, rica, né? O que ocorre? Chega um navio aí da Ásia, com essa água que ele pega lá na Ásia, né? Aí chega no nosso litoral. Ele tem que descarregar essa água, né? Pegar a água do nosso litoral e seguir viagem. Correto. Quando chega no nosso litoral com essa água lá da Ásia, né? Ou de qualquer outro continente, chega com micro-organismos, espécies nocivas com alta periculosidade, podemos dizer assim, joga no nosso litoral. O litoral é grande, ou seja, nós temos o desgaste populações maior. ribeirinhas, nós Exatamente. temos populações, comunidades pesqueiras. Então, isso pode atingir a economia local, como já atingiu em outros países. Isso. Causando danos à economia, à saúde. Enfim, foram efeitos devastadores. Porque chega no oceano, mas como assim, né, doutora? É porque o oceano é ligado aos rios, a lagos, lagoas, lá onde estão os peixes que a gente come, né? O ecossistema marinho é igual aquelas espécies que estão no mar são equivalentes, Marcos, aos que estão nos rios e nas lagoas. Então, isso obrigatoriamente tem que ser feito, esse deslastro, quando na navegação marítima, tem que ser feito em mar, antes que ela entre nos rios, como na nossa região amazônica, como nos nossos rios. Isso. Porque aquela espécie do mar é diferente dos rios. É seguro, doutora, quando faz esse descarregamento dessa água de lastro em alto mar, é seguro? É um método seguro para que esses micro-organismos não invada o nosso ecossistema? É justamente aí que entra a atividade primordial da nossa autoridade marítima, né? Da Marinha e das autoridades marítimas dos outros países. Eles têm todo um procedimento para assegurar que aquele navio, que aquela tripulação daquela embarcação vai estar segura no momento da retirada de amostra daquela água, no momento de saber a quantidade de salinidade daquela coleta de água. Então, essa segurança ela é garantida, ela é fiscalizada pela autoridade marítima. Muito bem. A gente, de acordo com os estudiosos, aí, os pesquisadores, doutora, a gente viu que a malária, né, matou muita gente e foi aí de um micro-organismo que veio lá da Ásia, né, através da água de lastro. Sim. Agora, é um local escuro, né, sem oxigênio ali, no navio, né, na embarcação. Não tem algum projeto para matar ali qualquer tipo de perigo ali, que é organismo vivo, doutora? Não tem um projeto? Então, existe a Convenção Internacional de Água de Lastro, de gerenciamento da água de lastro. Essa fiscalização é feita pela norma da Autoridade Marítima, Norma 20, de 2014, em que toda embarcação GVI, né, que é o grupo de inspeção da Marinha, que é representado pela Capitania, esse monitoramento é fundamental para o controle de possíveis invasões de espécies exóticas, que é feito a 200 milhas náuticas, como eu havia dito, e estabelecido pela Norma 20, de 2014. Aí vai conter segurança, procedimentos de segurança, que é o que nós havíamos falado antes, definição dos pontos no mar ou em terra onde será possível descarte
desses sedimentos. E o plano também tem que indicar os pontos dentro do navio onde é possível fazer a coleta da amostra da água. Então tem toda uma listagem, tem toda uma agenda para que esse procedimento seja de fato efetivado, de fato eficaz. Agora sim, alguns navios já possuem sistema de tratamento de água instalado a bordo, então não há necessidade de seguir esse processo de descarte da água no mar, que é o código em inglês que nós chamamos de Ballast Water Management System, que é o sistema interno de água de lastro, que já vem sendo construído por alguns navios com a entrada da Convenção Internacional de Água de Lastro, da IMO, da Organização Marítima Internacional. Doutora, na questão da cabotagem, né? Cabotagem, né? Que é a circulação entre portos perto do mesmo país. Nessa questão não tem muito perigo, né? Então, a cabotagem, eu vou aproveitar até para falar no novo projeto de lei, que é o projeto BR do Mar, que está em trâmite no Congresso, está em trâmite no Senado Federal. A cabotagem é aquela navegação que ela é feita de um porto a outro porto do mesmo país. No mesmo país nós temos ecossistemas diversos, micro-organismos que são diversos de um ponto a outro, assim como também navios que partem de cabotagem, mas vão também ingressar na nossa navegação interior. Então, aí nós vamos envolver a parte marítima e a parte das hidrovias. Então, de qualquer forma, esse deslastro tem que ser feito. Você está saindo de um ponto marítimo no Brasil e vai ingressar aí nos rios da Amazônia, né? Isso. Um exemplo disso. Nós temos aí a hidrovia Paraguai-Paraná, que ela desce de Cáceres até Bacia do Prata, que ela vai também percorrer a parte marítima, a parte oceânica e vai ingressar também nas hidrovias. Então, em termos de ecossistema marinho, que são diferentes, que são diversos, esse deslastro dos navios, eles devem obrigatoriamente ser feitos. Muito bem. Para não deixar os nossos ouvintes preocupados, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque muita gente conhece o trabalho ali que ocorre no Porto do Itaqui, né? E tem embarcações enormes, né, que chegam da Ásia, né, de várias partes do mundo, principalmente da Ásia, né? 70% aqui de algumas questões que são exportadas daqui do Maranhão vai para a China, né? Então a gente percebe que esses navios enormes que chegam ali no Porto do Itaqui, eles são carregados com ferro, né? Eu já vi, é enorme, doutora. Assim, vários vagões, né, cheios de ferro, é uma coisa assim absurda. Fenomenal. Isso. Então a gente percebe, ele sai cheio de ferro. Então ele não vem cheio de ferro. Aí você falou aqui no começo da nossa conversa, do nosso papo jurídico, que é necessário ter água de lastro para equilíbrio e até para não partir o navio no meio, né? Isso, correto. Então a gente imagina logo. Por isso que eu comecei aqui a minha pergunta para dizer para os nossos ouvintes não se preocuparem, né? Meu Deus, é agora? Porque talvez alguém viu isso como eu vi, né? Então, se vai cheio de ferro, vem vazio para pegar mais ferro, né? Então, vem bastante água de lastro. Com água de lastro, inclusive. Né? E aí, a OAB, com a sua comissão, você preside uma comissão importante demais. Como que está sendo esse trabalho ali no Porto do Itaqui? Presidir a comissão, porque nós estamos em contato com o setor o tempo todo, né? Acompanhando o que vem acontecendo nos portos. Não só do Maranhão, mas do Brasil e do mundo. São navios grandes, são Valemax, a gente está tratando aqui de grandes embarcações. Isso. E cada porto tem seu departamento de meio ambiente, tem seu departamento que vai tratar da parte ambiental. E o Porto do Itaqui tem feito um trabalho fenomenal, a empresa maranhense de administração portuária, que é a EMAP, né, junto ao TED Lago e toda a sua equipe, eles têm feito um trabalho fenomenal que está colocando aí no patamar dos maiores IDAs do Brasil. O Porto do Itaqui tem sido exemplo e referência no Brasil de atividade no setor portuário. Muito legal isso, né? Doutora, agora legal e orgulho para nós maranhenses. Exatamente, né? É economia, né? Porto do Itaqui é muito mais que um porto, né? Podemos dizer assim, né? Além de ter toda essa estrutura, ajuda a economia do nosso estado, né, doutora? Do nosso país, né? Com certeza, Marcos. É um dos, como nós falamos aqui, né? É o segundo maior em movimentação de carga, é o segundo maior no Brasil depois de Santos, e nós temos ainda que caminhar em relação ao Porto Cidade.
a cidade pode usufruir, pode ter como benefício Isso. acessório o entorno do porto, né? Apesar Envolve do porto, tanta coisa, né, doutora? envolve tanta coisa, tantas comunidades, e a gente ainda Isso. tem muito o que crescer em relação a índice de desenvolvimento humano, que o Maranhão ainda está bem atrás, né? É um dos últimos no Brasil. Aumentar ainda mais essa relação, trazer nossos jovens para trabalhar no porto, trazer nossos profissionais, Sim. profissionais da área, profissionais Felizmente, maranhenses. muita gente vem de fora, né? Vem de fora, mas isso já está começando a mudar. melhorar, Antes né? era realmente majoritariamente de fora. Isso. Mas o que nós queremos é incentivar que essa comunidade local, que nós, apesar do porto ser de competência da União, nós queremos aproveitar essa parcela, o benefício acessório que nós podemos ter da atividade portuária, tanto de Ponta da Madeira, quanto Itaqui, Alumar e os demais intervenientes aí do setor, os demais players do comércio exterior, como nós chamamos. E a gente percebe aqui, já que a gente entrou nesse caminho aí, um pouquinho aqui, um parênteses para a gente ver, para eu dizer que naquela BR que liga ao Porto do Itaqui, tem postos de gasolina, né, com um complexo ali, hotel, restaurante, né, porque é muito grande a movimentação, caminhoneiros vindo trazendo soja de balsas, enfim, oficinas, né, para ajudar, oficinas mecânicas, né, enfim, aquele lado lá está crescendo bastante, para a gente ver como é importante esse porto para nós, né, doutora? Como é importante agora com a expansão da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar Santos a Itaqui. Temos aí eu já falo em termos de Brasil, temos aí a expansão da Transnordestina, que vem sendo amplamente debatida. Eu faço parte do conselho do Fórum Brasil Export, que é o maior hoje fórum de debate em infraestrutura e logística. Então, nós estamos debatendo muito o escoamento da produção de grãos. Você falou aí muito de milho, de soja, nós exportamos muito. Matéria-prima, mas de pouco valor agregado. E hoje a gente no fórum também já vem falando muito desse escoamento de carga do Centro-Oeste pelo Arco Norte. O Itaqui é parte desses 7 principais portos da região do Arco Norte, que são os portos da Amazônia, os portos do Pará, e aí aqui no Itaqui, então, muita coisa vai acontecer, tem muito legal, espaço, né, aí para o desenvolvimento econômico e de infraestrutura. Um assunto puxa o outro, por isso que é necessário cuidar da água de lastra, né, doutor? Pois é. Agora, para encerrar a nossa conversa, que o tempo já se foi, né, para a gente deixar aqui aos nossos ouvintes, né, fixado na mente, tem impacto ambiental, e a gente já falou aqui, pincelou algumas coisas, mas eu quero que você diga qual o impacto ambiental, né, da água de lastro para o nosso estado, né? Então, é o mesmo impacto que isso causa em outras regiões. Nós temos muitas comunidades pesqueiras no estado, temos populações ribeirinhas. Sempre foi levado em consideração pela autoridade marítima, que faz um trabalho aí fenomenal. Sempre foi uma preocupação, né, doutora? Sempre foi uma preocupação em todos os países, por conta dos danos que já ocorreram em outros países. Mas aqui essa fiscalização ela é feita regularmente nos portos, então não existe essa preocupação maior. E que isso seja feito também a 200 milhas náuticas da nossa costa, sempre em segurança, e isso é garantido pela Norma 20 e feito pela autoridade marítima, que é a equipe aí da nossa Capitania dos Portos. Nós estamos no mês do meio ambiente, Marcos. Eu vou aproveitar o tempo para falar um pouquinho. Nós tivemos limpeza nas praias, fizemos uma caminhada junto à doutora Isabela Pissa, doutor Vitor Belo, tivemos uma caminhada. O AB sempre junta, né, para melhorar a sociedade, o né? ambiente para fazer isso, mas que isso não seja só para um mês, que todas essas iniciativas possam ser todo dia, né, doutora? Para todos os dias, que a gente possa ter essa consciência. A gente precisa da natureza, né? A gente precisa da natureza, a gente precisa que esses recursos se renovem, e a gente precisa ter essa consciência, esse mindset, essa mudança de consciência, de não utilizar menos plástico, quando utilizar, que isso seja conduzido ao descarte correto, né, que são as cooperativas de reciclagem. Que quando você for à praia, leve seu lixo de volta para casa, não largue ali nas praias. Nós fazemos todo esse movimento, mas são ações esparsas. Então, isso tem que vir da consciência de cada um, de não sujar as ruas, de não, quando for às praias ou quando for à rua, não jogar o plástico no chão, essas coisas que nós já sabemos, mas muitas vezes não colocamos em prática. Parece que já está no sangue, a gente não consegue ter esse cuidado, né? Jogar lixo no lixo, né, doutora? Exato. E temos uma conscientização que precisa
eu não sei o que precisa E outra acontecer, coisa, né? Para a nós gente não se podemos- conscientizar, né? E nós não podemos ter em mente que aquele lixo que eu estou jogando ali na rua, a prefeitura tem a obrigação de pegar. Isso. Eu tenho a obrigação com o meu próprio lixo. As pessoas não podem ver ali um terreno vazio com um pouquinho de mato que já está jogando lixo, né? Perto da sua esperar casa. que a prefeitura, que o governo faça tudo, que aquela pessoa, que o pessoal que trabalha na coleta faça isso. toda a coleta. Não pode ser assim. Nós temos que ter consciência. Se você não Exatamente. joga lixo em casa, você não pode jogar na rua. Muito Então, a gente está falando de bioinvasão por água de lastro, isso seja um problema ambiental bem maior que já está sendo equacionado, ainda mais agora com a Convenção Internacional da IMO. E por que a gente também não pode fazer esses pequenos atos conscienciais? Exatamente. Né? Então, que isso possa entrar na vida de cada um como boas práticas, como práticas necessárias para o nosso bem viver. Então, muito bem. Então, suas palavras finais, suas considerações, doutora. Eu tenho muito prazer de estar aqui fazendo esse serviço, estar contribuindo, estar trabalhando com meus colegas das outras comissões, das demais comissões. Doutor Tiago Dias, não posso deixar de mencionar doutor Caio Saraiva, junto com a doutora Liliane também, que durante a ESA, durante o tempo deles aqui, até agora na ESA, também prestaram todo o apoio às comissões da OAB. As comissões são os braços da OAB. É aí que a gente tem o contato com o setor, com todos os setores da sociedade, no nosso caso aqui, Marítimo Portuário, com o setor que mais cresce no país. Então, eu agradeço e parabenizo essa gestão, parabenizo tudo que vem sendo feito, todo o trabalho que vem sendo feito, a abertura e disponibilidade dos nossos gestores aqui da casa. E pelo mês do meio ambiente, eu volto a dizer que se nós não fazemos isso em casa, que se nós não fazemos o descarte, se nós não jogamos o lixo, se nós não sujamos as nossas casas, não podemos fazer isso nas ruas, nas nossas praias. Existe uma previsão aí de que vai ter mais plástico no mar do que peixes. Então é um problema grave que nós precisamos nos conscientizar, ainda mais agora na pandemia, com tanto plástico. Pois é, e peixe é tão bom, né? Cozido, assado, né? Pois é. Mas é isso, Marcos, eu agradeço o podcast, eu espero que todo mundo possa participar que tem nesse tema aí, do mês do meio ambiente, que isso possa se estender pelo ano inteiro. E muito bem, eu aprendi muito, eu aprendi que a fauna e a flora marítima e o ser humano pode sofrer muito com os organismos, a água de lastro, né? E ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada, um olhar atento como as autoridades já vêm tendo, né? Então é importante demais. Pessoal, infelizmente terminou o nosso Papo Jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Olha, não esquece de passar por lá, as redes sociais, olha as notícias no nosso site e se inscreve no nosso canal. Até a próxima!